versículos 50 a 61. Nós estamos estudando esse trecho e estamos já chegando ao final. Nós dividimos esse trecho em 3 partes e estudamos já 2 partes. Hoje vamos estudar a parte final desse texto, desse trecho, e assim então nós encerramos essa porção, essa passagem da Bíblia. Logo em seguida, no finalzinho mesmo do capítulo, quando o capítulo terminar totalmente, então nós vamos nos deparar, isso já no próximo domingo, vamos nos deparar com o casamento de Isaac e Rebeca. Você vai falar, nossa, mas tudo isso aconteceu e até agora não houve o casamento. Não houve o casamento. Eles vão se encontrar já na próxima porção aí, na narrativa, o próximo parágrafo, vai falar disso, e eles vão se encontrar e vão se casar, e vai então começar uma nova história com um novo casal. Abraão e Sara ficam já para trás, Sara já faleceu, Abraão já está no finalzinho da vida, vai ser mencionada a morte dele em breve aí, e esse novo casal então entra na história dando sequência então à linhagem messiânica. É importante notar isso, nós não estamos aqui estudando uma história bonita, uma novelinha de amor. Não estamos vendo isso. Ainda que seja bonita e seja de amor, nós estamos vendo algo mais do que isso. Nós estamos vendo a forma providencial como Deus agiu para dar sequência à história da redenção. Guarde essa expressão, história da redenção. É muito importante essa expressãozinha. No contexto teológico, esta expressão é muito utilizada, a história da redenção. Existe até um termo em alemão que define isso e que aparece nos livros muitas vezes, a expressão Heilsgeschichte, é uma expressãozinha que significa história da redenção, e nós vemos, estudando essa passagem, nós vemos essa dinâmica da história da salvação do homem. Como Deus agiu para fazer com que um dia o Messias chegasse ao mundo e morresse em nosso lugar e inaugurasse aí uma nova raça, um novo grupo de homens, os homens salvos, os homens redimidos, e estabelecesse no coração deles uma esperança de uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça sobre o seu reinado. Onde isso tudo começou, essa busca de Deus, essa construção da história realizada por Deus na busca da salvação do homem. Nós aprendemos isso lá no Gênesis. Ele chamou Abraão e fez promessas, e essas promessas foram herdadas por Isaac, agora sua esposa Rebeca, nós veremos isso aqui, depois Jacó e suas esposas e os 12 patriarcas. E depois nós temos aí, dentre as tribos de Jacó, de Israel, nós temos Judá, e dentro de Judá a linhagem de Davi, dentro da linhagem de Davi a família de Jesus ali, e então Jesus vindo ao mundo e nascendo aqui, vindo a este mundo, o verbo encarnado, realizando a nossa redenção. Então é importante isso, que estamos estudando aqui é a história da salvação da humanidade. É uma história linda, estamos vendo lá atrás como tudo começou. Deus chamando um homem, Abraão, e iniciando então essa trajetória tão linda que vai redundar no nascimento de Jesus ao final. Muito bem, vamos fazer então a leitura do texto, Gênesis 24, versículos 50 a 61. Acompanhe a leitura. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor.
Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Muito bem, nós, como já os irmãos têm acompanhado, nós dividimos esse trecho em 3 partes. E nós dissemos que esse texto mostra procedimentos positivos. Procedimentos muito positivos por parte dos personagens. Nós temos aqui vários personagens participando dessa história, dos diálogos aqui presentes, e nós vemos procedimentos desses personagens, todos os procedimentos, praticamente todos eles, são procedimentos positivos. E temos dito que é importante nós detectarmos isso no texto e o modo como o autor apresenta esses procedimentos como positivos, porque nós queremos produzir ou reproduzir esses mesmos procedimentos em nossa vida. Se a Bíblia apresenta algo e aquilo que ela apresenta com cores boas, com cores positivas, se ela aprova aquilo que ela está apresentando, se nós percebemos um tom de aprovação naquilo que ela está descrevendo, então nós temos uma segurança maior, sabendo Deus aprova essas coisas. Então nós vamos imitar essas coisas, já que Deus as aprova em sua palavra. Nós temos então algumas demonstrações aqui de procedimentos que Deus aprova, que o texto apresenta como coisas boas. A primeira demonstração que nós temos aqui é a demonstração de discernimento, que nós vimos, já estudamos, nos versículos 50 e 51, quando Labão e Betuel, Labão, o irmão de Rebeca, e Betuel, o pai de Rebeca, ouvindo o relato daquele homem, daquele servo anônimo que Abraão enviou para a Mesopotâmia para encontrar uma esposa para o seu filho entre os seus parentes, ao ouvirem o relato daquele homem, o modo providencial como Deus fez com que aquele homem encontrasse Rebeca, eles tiveram discernimento e puderam detectar ali a ação de Deus e a mão de Deus e a ação dele dirigindo aquele homem. O que aconteceu? Então nós vemos aí nos versículos 50 e 51 uma demonstração de discernimento. E nós falamos sobre discernimento, sobre a necessidade de discernimento, algo que falta hoje em dia. Nas igrejas atuais falta muito discernimento. Discernimento, a capacidade de detectar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que vem de Deus e o que é mera arte humana. O que é mero artifício humano, que é obra das pessoas. Há necessidade de discernimento hoje em dia. Nós estudamos vários textos. Estudamos 1 Coríntios 2, 14 a 16, falando sobre o discernimento espiritual, que é dado ao indivíduo que o Espírito Santo toca na hora em que o Espírito Santo quer salvar aquela pessoa, lhe dando uma visão clara do Evangelho. 1 Coríntios 12, 10... aprendemos sobre o discernimento no modo como os crentes podem distinguir profecias falsas de verdadeiras. 1 Coríntios 14, 29, nesse mesmo sentido. Efésios 4, 14. Hebreus 5, 11 a 14. Esses textos todos nós vimos falando sobre o discernimento. Temos que aprender isso.
temos que ter discernimento, é o que Deus aprova. É muito triste perceber que falta isso hoje em dia nas igrejas. As pessoas não sabem o que realmente vem de Deus e o que é invenção humana. As pessoas não têm esse discernimento. Eu ouvi de um jovem da nossa igreja, ele é membro da nossa igreja hoje, ele me disse que ele, tendo se convertido numa igreja pentecostal, ele começou a ser muito pressionado para falar em línguas. As pessoas ali pressionando e cobrando dele, olha, você já está aqui há um bom tempo e você não fala em línguas. Você tem que falar em línguas, tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Essa é a visão da teologia pentecostal, que é uma visão errada. Eles acreditam que quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Mas as línguas não existem mais. Mas eles dizem que sim, que existem e basta apenas a pessoa pronunciar algumas sílabas desconexas, desconexas, e eles dizem então que isso é o falar em línguas. E começaram a cobrar esse moço, ele era jovem, ele ali cobrado, pressionado e tudo mais, as pessoas sobre ele. E um dia disseram a ele, olha, hoje você vai ser batizado pelo Espírito Santo, de hoje não passa. Hoje você vai receber o dom de línguas, você vai receber o Espírito Santo e você vai falar em línguas. E oraram ali intensamente, clamando, implorando. Ele então, debaixo de toda aquela pressão, testemunho dele, ele contando isso para mim depois, ele começou a balbuciar algumas sílabas ali. Quando ele fez isso, as pessoas todas vibraram de alegria. Ah, glória a Deus, louvado seja Deus, finalmente aconteceu, finalmente ele falou em línguas. E fizeram uma grande festa e marcaram naquele dia uma ida à pizzaria. E foram todos na pizzaria naquele dia para comemorar o momento em que aquele moço, tendo recebido o batismo do Espírito Santo, falou em línguas. E ele disse para mim, pastor, eu não falei em línguas, coisa nenhuma lá. Eu apenas, debaixo de toda aquela pressão, eu acreditava naquilo. Eu achava que era certo. Eu achava que isso aí era realmente algo necessário. Eu, debaixo de toda aquela pressão, eu já tinha visto algumas pessoas fazerem aquilo que eu fiz. Eu então comecei a falar qualquer coisa lá. E aí então eu fiquei sendo considerado alguém que foi batizado pelo Espírito Santo e falava em línguas. E as pessoas, elas olhavam para isso, olharam para aquele moço fazendo isso. Graças a Deus, ele se livrou disso, saiu disso tudo. Hoje está na nossa igreja, é uma bênção, é um homem maduro, ele ajuda pessoas que saem desse meio. E elas não tiveram discernimento para perceber, olha, isso aí não é de Deus. Isso aí é algo que esse moço, debaixo de pressão, nem é maldade, nem é falsidade. Esse moço, debaixo de pressão, está realizando isso por seus próprios esforços. É falso isso. Mas não havia ninguém com discernimento para perceber que aquilo não vinha de Deus, era uma invenção dele. Ele sabia que era. No fundo do coração ele sabia que era. Como todos os que falam em línguas sabem que estão fingindo. Todos. Aquele moço, ele acordou e falou, eu não posso continuar fazendo isso. E saiu desse meio. Mas as pessoas da época não tiveram discernimento para perceber isso. Há um parênteses aqui. Se você fala em línguas, isso é perigoso. Por quê? Primeiro, porque você não está falando em línguas. Você não está. E você sabe disso. E por que é perigoso? Porque você está mentindo para si mesmo. Você está mentindo para você. Você está dizendo para você mesmo que você está realizando um pronunciamento sobrenatural, está falando uma língua angélica ou humana, seja lá o que for, quando você sabe no fundo do seu coração que você não está fazendo isso, que você está produzindo sons da sua cabeça porque você quer produzi-los e você então está aí repetindo sílabas daqui e dali. Por que isso é perigoso? Porque isso é mentir para si mesmo. E qual é o perigo de mentir para si mesmo? Quando você mente para si mesmo, você perde o respeito próprio. E o que vai acontecer então quando você, mentindo para si mesmo, perder o respeito próprio? Você vai agir da seguinte maneira: quando você perceber outra pessoa também mentindo no campo espiritual, você vai ser tolerante com aquela pessoa.
Você vai aceitar aquela mentira, porque você é tolerante consigo mesmo quando você mente para você. Então você também será tolerante com aquela pessoa quando ela disser mentiras. Você saberá que são mentiras. Você perceberá pelo cérebro que Deus te deu, você perceberá que aquela pessoa está fazendo um teatro. Você perceberá que aquela pessoa está forçando as coisas para agir daquela maneira. Você perceberá que é tudo falsidade e hipocrisia, mas você não vai se indignar com isso. Você não vai se indignar, você não vai censurar, você não vai criticar, você vai aceitar brandamente. Por quê? Porque você não pode ser rigoroso contra a mentira. E por que você não pode ser rigoroso contra a mentira? Porque você mesmo mente para você. Você perdeu o respeito por você. Então, quando as pessoas mentirem para você no campo doutrinário, você vai ficar em silêncio, quieto e vai até aprovar e não vai criticar, porque você não terá condições morais e respeito próprio suficiente para dizer: eu não aceito isso, isso é engano, isso é teatro, eu não vou aceitar isso. Você não terá forças morais para isso. Por quê? Porque você mente para você. Se você tiver que ser rigoroso com a mentira do outro, você terá que ser rigoroso com a mentira que você conta para si próprio. E você não tem essa disposição. Então, a orientação que eu lhe dou: pare de mentir para si mesmo. Se você diz eu falo em línguas, você está mentindo para você. E quando você fala, você sabe que está fingindo. Pare de fazer isso. Pare de fazer isso, porque todo fingimento, toda hipocrisia, toda mentira não procede de Deus. Você pode até ser um continuista. Você vai dizer: eu não sei, mas existem línguas hoje? Eu não sei se existem línguas hoje. Será que existem? Será que não existem? Você pode até ser alguém que não sabe se as línguas existem ou não. Isso é até possível você ser. Mas uma coisa você sabe. Você pode não saber se as línguas existem ou não, mas há algo que você sabe. Sabe o que você sabe? Você sabe que as línguas que você fala são fingidas. Isso você sabe. Isso você sabe no fundo do seu coração, lá embaixo, lá dentro. Enquanto você continuar mentindo para você, você vai aceitar também as mentiras dos outros. Eu, quando estava envolvido no meio pentecostal, eu ouvia mentiras assustadoras. Eu ouvi a história de um homem que ficou sem gasolina e ele orou a Deus e ele foi até o lago, pegou água, colocou no carro e saiu dirigindo porque a água virou gasolina. Eu dizia isso, contava essa história. Outro contou que estava dirigindo o seu carro e o pneu soltou, a roda soltou e saiu rodando pela rodovia. Ele orou a Deus e a roda voltou, encaixou direitinho no eixo e parafusou. E ele contava isso e as pessoas: aleluia, amém. Isso é zombar, crer nisso não é ter fé. Crer nisso é ser tolo. E crer nisso é aceitar a mentira do outro. Por quê? Porque eu aceito a minha mentira para mim mesmo. E essas mentiras se multiplicam nesse meio o tempo todo, de coisas piores. E fingimentos, e pessoas rodando, e girando, e gritando, e berrando, fingindo que estão possuídas pelo Espírito Santo. Tudo mentira. E as pessoas aceitam isso porque elas mentem para si próprias. E mentindo para si próprias, são obrigadas a aceitar as mentiras dos outros também. Saia desse meio. Saia disso. Pare com isso. Nós temos que adorar a Deus com verdade. E não com fingimentos embutidos em nossa cabeça por homens que não conhecem a palavra de Deus. Não permita que essas práticas dominem você. Isso vai causar sérios prejuízos para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus. Fuja dessas coisas, é o conselho que ele deu. Eu conheço muita gente que escapou disso e disseram: eu parei de mentir para mim mesmo, hoje eu não faço mais nada disso e eu sei o que acontece nesse meio e eu abandonei tudo isso, eu não tenho mais ligação nenhuma com isso. Faça o mesmo que essas pessoas, fuja dessas mentiras todas, não entre nesses caminhos. É necessário ter discernimento. Tendo discernimento, olhar e dizer: realmente isso não vem de Deus. Isso que eu faço não vem de Deus. Isso que essa pessoa faz
Isso não vem de Deus. E essa profecia que essa pessoa fala, isso não vem de Deus. Essas línguas que pronunciam aí, isso eu sei muito bem, isso não vem de Deus. Eu tenho discernimento. Eu vou abandonar essas coisas. Nós aprendemos também, estudando na semana passada, nós aprendemos que o texto mostra demonstração, o texto apresenta demonstração de prioridades. E nós estudamos isso também nos versículos 52 a 56. Nesses versículos, nós aprendemos que existem duas prioridades aqui presentes, a gratidão e a missão. E nós dissemos, olha, nós como servos de Cristo, nós temos que ter essas duas prioridades também, a gratidão e a missão. Num outro sermão eu disse quais são as missões do crente, num outro sermão sobre esse assunto, no capítulo 24 mesmo. E eu disse que a missão do crente envolve proclamar o evangelho, proteger a verdade, proceder de modo digno da nossa vocação e promover a comunhão e o bem da igreja local. Essas são as 4 facetas da missão cristã, da missão do crente. E nós dissemos aqui que o texto que estamos estudando, esse texto aqui, nos versículos 52 a 56, esse texto mostra que temos que priorizar 2 fatores: a gratidão e a missão. Eu tenho que ser um homem grato e tenho que realizar a missão que Deus me deu. Essa missão, estudamos em outro sermão, envolve isso: proclamar, proteger a verdade, proceder de modo digno e promover a comunhão e o bem da igreja local. Estudamos outros textos, enfim, caminhamos bastante. Esse texto tem sido muito rico. Nós temos aprendido muito com esse texto de Gênesis 24. E agora chegamos ao último item. Veja aí, o último item é também uma demonstração, é a terceira demonstração que aparece aqui. Eu tenho dito que os procedimentos positivos dos personagens têm mostrado tem apresentado 3 diferentes demonstrações. Demonstração de discernimento, demonstração de prioridades e, por último, agora vem o texto de hoje, agora vem o ponto de hoje, a demonstração de fé. Agora chegamos no final. É a demonstração de fé. Veja aí os versículos 57 a 61. Nesses versículos, nós temos aí uma demonstração de fé. Veja, são diversas demonstrações. Nós temos uma demonstração que é feita por Rebeca, temos demonstrações aí também que são feitas pela família de Rebeca. Vamos então olhar os versículos para que nós entendamos e possamos detectar essas demonstrações. Veja então com atenção. Vamos caminhar sobre os versículos. Venha comigo, eu estou pegando você pela mão e estou levando você a fazer a leitura comigo, observando aqui os detalhes desse trecho. Você vai aprender bastante detalhezinhos interessantes aqui lendo esse pedacinho. Vejam, vocês devem se lembrar, o texto diz que o homem queria ir embora e, no entanto, a família estava tentando segurar a Rebeca por mais uns 10 dias, pelo menos, para que houvesse uma despedida melhor. E o homem insistia, dizendo, não, a minha missão é prioritária, eu tenho que levar a Rebeca embora. E assim o diálogo estava desse jeito. Quando nós chegamos então ao versículo 57, em que eles disseram o seguinte, em meio a esse debate, disseram o seguinte: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Até agora, Rebeca não tinha tido nenhuma participação, não tinha dito se ela queria se casar ou não. A história foi caminhando, desde lá do comecinho, do versículo 1, a história foi caminhando, e nós chegamos até o versículo 57, e nós já estudamos tudo o que aconteceu, porque já foi narrado 2 vezes, pelo escritor, pelo autor de Gênesis, e pelo servo, o servo narrando a mesma história para os familiares lá. E Rebeca, até agora, não foi consultada. Imagine você, moça, você que é uma moça, o que você acha disso? Estão decidindo aí o futuro dessa moça e ela até agora não foi consultada, não disse nada.
Ela está ouvindo tudo, aquele servo falando, olha, ela é a esposa escolhida, e eles dizendo, que bom, toda a família alegre, que bom, vai casar, pode ir embora sem problema nenhum. E ela ali olhando tudo aquilo. Ela não foi consultada. Alguém então teve a ideia brilhante. Eles disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, finalmente fizeram isso, queres ir com este homem? Rebeca sabia o que significava ir com este homem. Ir com este homem significava se casar com alguém que ela nunca tinha visto. Você iria? O que você acha? Claro, vivemos dias diferentes, dias difíceis, bem diferentes dos dias antigos, né? Hoje em dia, dar um salto como esse que Rebeca deu é realmente algo difícil de acontecer de novo. Rebeca, ela teve todo aquele relato, ela sabia, ela tinha informações as mais diversas ali, e ela sabia realmente que tinha lá um parente chamado Abraão e tinha noções disso tudo, e ela então ouviu toda aquela história, o testemunho do servo, a direção de Deus, tudo isso, ela tinha tudo isso para juntar e tomar ali a sua decisão. E é muito interessante o que vem a seguir. O texto pergunta, a família pergunta, queres ir com este homem? Ela respondeu, é uma palavrinha só, ela diz, irei. E o que é curioso notar aqui, quando ela diz irei, é que isso se expressa aqui no texto hebraico num tom decisivo e enfático. Decisivo e enfático. Ela olha, ela ouve, ela não fica dizendo, não sei, mãe, não sei, Labão, não sei, pai, o que vocês acham? Eu estou com medo, eu nunca vi esse servo, esses homens todos aí com ele, eu não sei, eu vou sair de casa, será que eu devo ir? Mãe, o que você acha? Esses camelos todos aí, eu vou entrar nessa comitiva com todos essa comitiva enorme, com todos esses camelos, todos esses homens vão me levar para um lugar que eu nunca fui, um lugar que eu não conheço, para uma família que eu não conheço, um homem que eu mal ouvi falar, esse tal de Abraão, esse senhor, esse velho, para me casar com o filho dele, que eu também não conheço, eu não sei quem é. E se ele for feio? E se ele for corintiano? Meu Deus, o que vai acontecer? Quão infeliz eu serei. Eu não tenho muitos elementos para tomar essa decisão. Mãe, me dá uma luz. Eu não sei. E se esse homem não tiver uma boa aparência? E se não for um homem inteligente? E se não for um homem bondoso? E se for um palmeirense? Pior do que um corintiano? O que eu vou fazer se eu tiver que passar o resto da minha vida com uma pessoa dessas? Eu não sei o que eu vou fazer. Então, mãe, a senhora não quer me dar uma luz, fazer eu pensar um pouco mais? Quem sabe ir até lá, dar uma olhadinha, conhecer melhor, trazer a família aqui, para termos um tempinho, ver se aparece algum clima, se pinta um clima, né? Como dizem os jovens, né? Se pinta um clima e então nós possamos aí começar um namoro e tudo mais. Rebeca não faz nada disso, é impressionante essa moça aqui. O texto, aqui nas línguas originais, o texto hebraico, a construção presente aqui, é uma construção que mostra uma resposta decisiva e enfática. Ela fala, eu vou. Ela não oscila, ela não fica insegura. Ela mostra firmeza e ênfase, vou. Você quer ir com esse homem? Sim. Você vai com ele? Vou. Você quer ir agora? Irei. É assim que ela responde, é impressionante. E o que nós temos aqui então? O que nós temos aqui então é a primeira demonstração de fé. Essa moça, diante do chamado, diante do convite, diante de
tudo que ela vê, diante do testemunho daquele servo, diante do discernimento do seu pai e do seu irmão, diante de tudo que aquela família ouviu e viu, ela olha para isso e fala: isso vem de Deus e eu tenho fé que isso que está acontecendo está sob a direção e o controle de Deus. Eu vou. É assim que ela responde. Uma jovem. Ela não fica indecisa. Ela responde com decisão e ênfase. Irei, ela diz. E o texto prossegue. Essa é a primeira demonstração de fé, essa firmeza, essa decisão sólida, inabalável. Ela diz: eu vou. Tudo isso que eu tenho visto mostra a ação de Deus. Vocês já demonstraram que perceberam Deus agindo. Eu não tenho dúvidas, não há sombra, uma sombra sequer de dúvidas no meu coração. Eu vou. E foi. É impressionante isso. Isso mostra a fé que aquela moça teve e isso transparece no texto pela forma como a narrativa é composta aqui, através desse verbo firme, através desse verbo decisivo, dessa expressão decisiva de fé. Eu irei, ela diz. É muito lindo ver isso nessa moça. E o versículo 59 continua dizendo o seguinte: então despediram a Rebeca, sua irmã. Note bem como ela é descrita aqui. Então despediram Rebeca, sua irmã de Labão, e vejam o que vem a seguir. Eles falam aqui, eles realçam que ela é irmã, por enquanto. Mas vejam na sequência o que vem. E a sua ama, a ama de Rebeca. E, junto, é claro, o servo de Abraão e os seus homens. Note bem, essa ama que aparece no versículo 59 é diferente das moças que aparecem no versículo 61. No versículo 61 está escrito o seguinte: então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiram o homem. Rebeca tinha várias moças ali que auxiliavam. Isso mostra que a família de Rebeca era uma família de posses. Era uma família que tinha recursos, não era uma família pobre. Era uma família de posses. Ela tinha lá várias moças ali que a auxiliavam, eram moças que estavam ali ao seu redor. Mas ela tinha, mais do que essas moças, ela tinha também uma ama, que é essa moça que aparece no versículo 59. Você vai pensar, mas por que essa moça aparece aqui? Por que despediram Rebeca, irmã aí de Labão, e a sua ama? O que nós temos aqui é mais uma demonstração de fé. Por quê? Essa ama de Rebeca teria, entre outras coisas, a responsabilidade de cuidar dos filhos dela. Rebeca não tinha filhos, estava solteira. E mais, nós vamos aprender depois, na sequência da história, que Rebeca era estéril. Isso mesmo. E Isaac a amou profundamente e orou por ela. E Deus então abriu a sua madre e ela teve gêmeos. Mas ela, aqui nessa altura da história, ela era estéril, ela não sabia disso. E os familiares também não sabiam disso. Mas eles enviaram com ela a sua ama. E a sua ama, ela teria, entre outros deveres, o dever de ser babá, o dever de cuidar dos filhos de Rebeca. Foi um ato de fé daquela família. Essa ama, ela aparece em outro lugar em Gênesis. Vamos ver aqui o que diz. Veja que interessante essa ama aparecendo no capítulo 35. É uma mulher que se tornou importante. Veja. Ela se tornou importante na vida de Jacó. Claro, foi ela quem ajudou a criar Jacó. É uma mulher importante na história bíblica. Ela ajudou a criar Esaú e Jacó. Veja no capítulo 35, já no finalzinho
da história de Rebeca e de Isaac, já quando a história está indo noutra direção, já apontando para uma nova geração, a geração de Jacó, de Esaú, menciona Esaú e seus descendentes, menciona Jacó e seus descendentes, e enfatiza depois a história de José, descendente de Jacó. É muito interessante ver isso, mas veja, no finalzinho da vida de Isaac, nós percebemos aí o aparecimento dessa moça, dessa ama, no versículo 8, é o 35:8. Veja o que diz: morreu Débora. Quem era Débora? Está escrito aí. Quem era Débora? A ama de Rebeca. Essa moça que foi despedida juntamente com Rebeca e outras moças para ir para a Palestina e estar lá com a família de Abraão e se casar com Isaac, e Rebeca se casar com Isaac. Essa moça que seguiu com Rebeca, essa moça se chamava Débora. E aqui o tempo passou, os anos se passaram, Jacó já é um homem feito, Jacó já voltou para a sua terra, na história que nós vamos ainda estudar no futuro, aí a história de Jacó, e aqui o texto fala que ela morreu. Morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Uma mulher que teve muita importância para a vida de Jacó. Por quê? Porque sendo ama de Rebeca, ela ajudou a criar os filhos de Rebeca. E ela aparece aqui sendo sepultada, recebendo um destaque na Escritura, por causa da importância que ela teve na história desse grande patriarca que foi Jacó, que deu nome à nação de Israel. E o texto fala que eles despediram então essa ama, e essa ama seguiu com Rebeca. Por quê? Porque eles criam que Rebeca teria filhos. Eles criam que Rebeca teria filhos, seria mãe aí de muitas nações. Eles acreditavam nisso e por isso disseram: leve uma babá com você. Leve uma babá com você porque você vai precisar. Você terá filhos. Eles agiram como quem vê o que é invisível. Rebeca não tinha bebês, mas eles mandaram uma babá, mesmo sem ela ter bebês ainda, acreditando, ela vai ter muitos filhos. E veja uma outra manifestação de fé. Veja aí, na sequência, o texto fala o seguinte: abençoaram a Rebeca. E aqui vamos ver uma outra demonstração de fé. Nessa bênção que eles vão dizer, que eles vão pronunciar aqui para Rebeca. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. De novo é realçado que Rebeca era, naquele momento, como uma moça, ela é apenas irmã de alguém. Mas vejam agora na sequência o que ela vai virar. És nossa irmã, se tu a mãe. Nós não queremos que daqui para frente, que nos próximos tempos, você seja apenas alguém na família na condição de irmã. Nós cremos e nós suplicamos por isso, que você será também mãe, não só irmã, não somente filha, não somente esposa, mas nós cremos que você será também mãe. Eles dizem: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. É interessante isso que eles falam aqui. Nós já estudamos essa expressões semelhantes no capítulo 22 de Gênesis. E é interessante, ele está dizendo o seguinte: olha, nós queremos que a sua descendência seja numerosa,
Porque o texto diz, se tu mãe de milhares, ou seja, nós queremos que a sua descendência seja numerosa, você tenha muitos e muitos filhos e netos e uma grande multidão procedendo de você, mas não somente isso, que a sua descendência possua a porta dos seus inimigos, ou seja, que a sua descendência seja uma descendência triunfante, vitoriosa. Por quê? Porque as cidades naquela época eram cercadas por muros que tinham suas portas. Quando o texto fala que eles possuam as portas dos seus inimigos, significa que eles dominem as cidades dos seus inimigos. Que eles formem uma nação forte, poderosa, uma nação guerreira, e que eles tomem as cidades dos seus inimigos e dominem as cidades, as nações dos seus inimigos e habitem ali soberanos, governando tudo. É isso que essa bênção está dizendo. Olha, Rebeca, que você deixe de ser apenas irmã. Você é nossa irmã, mas nós queremos que você seja mãe. E sendo mãe, não somente de um grupo pequeno ali de pessoas, mas a matriarca de uma grande, numerosa descendência. Milhares e milhares e milhares de pessoas procedendo de você. Mas não somente isso, que essa sua descendência seja também vitoriosa. E os seus descendentes, formando uma nação poderosíssima, domine, invada e domine, tome as cidades de todos os seus inimigos. Os inimigos que se levantarem contra as nações que sairão de você, os inimigos que se levantarem contra o povo que vai sair de você, nós queremos que esses inimigos sejam subjugados e vocês os dominem e tomem as suas cidades e controlem as portas dessas cidades como dominadores soberanos. É essa a súplica que eles estão fazendo. É uma bênção que eles estão pronunciando que expressa fé. E quando nós olhamos para o texto do capítulo 22, nós percebemos uma semelhança entre essa bênção e o que Deus disse a Abraão no capítulo 22. Volte um pouquinho aí as páginas da Bíblia, você está no capítulo 24 de Gênesis, volte um pouquinho e vá para o capítulo 22, aquele capítulo fantástico que nós já estudamos, que envolve aí o sacrifício, quase sacrifício de Isaac. Veja no capítulo 22, veja o versículo 15, veja o que diz aí. Gênesis 22, 15. Veja o que Deus fala a Abraão. E agora é como se ele tivesse colocado na boca dos parentes de Rebeca a mesma bênção. É impressionante isso. Veja o que ele diz no capítulo 22, 15 a 18. É Deus falando com Abraão, depois que Abraão quase sacrificou Isaac. Ele diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Ele fala algo que a família de Rebeca vai repetir depois. Como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus havia dito isso para Abraão. E agora os parentes de Rebeca repetem isso quando se despedem dela. E o texto prossegue: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqueles parentes de Rebeca, quando eles pronunciaram aquela bênção de fé, eles estavam talvez sem saber, talvez sem ter ciência disso, eles estavam dizendo: olha, você, Rebeca, você vai dar continuidade àquilo que Deus começou com Abraão. Abraão recebeu uma promessa. E essa promessa envolve uma grande descendência. Uma descendência grande e triunfante, vitoriosa, que vai dominar tudo. E essa descendência, por meio dessa descendência,
todas as famílias da terra serão abençoadas. O apóstolo Paulo explica mais tarde como isso acontece, porque por meio dessa descendência o Messias vem ao mundo e pessoas de todas as nações, crendo nele, são abençoadas. Pessoas de todas as famílias da terra se tornam benditas pela fé em Jesus. Então, quando os parentes de Rebeca pronunciam essa bênção, que ecoa sem que eles saibam, uma bênção que ecoa as palavras do próprio Deus sobre o Monte Moriá, falando a Abraão, quando eles pronunciam essa bênção que reproduz palavras que o próprio Deus falou em Gênesis 22 a Abraão sobre o Monte Moriá, as promessas de Deus, eles estão sem saber, dizendo o seguinte: olha, você, Rebeca, será o instrumento que vai dar continuidade à bênção de Abraão. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Deus pronunciou essa bênção a Abraão e você, a nossa súplica é que você herde essa bênção e você dê continuidade, de modo que a sua descendência seja numerosa, sua descendência seja forte e por meio de você e dos seus descendentes, todas as famílias da terra sejam abençoadas. E o que de fato aconteceu, porque Rebeca deu sequência à linhagem abraâmica e por meio dela um dia nasceu o Senhor Jesus lá na frente, sendo o Senhor Jesus um descendente desses casais todos que temos, dessas famílias todas e casais todos que temos mencionado aqui. É muito interessante notar isso, essa expressão de fé dessa família. Essa família diz essas coisas, eles creem nisso, eles demonstram essa fé, mesmo Rebeca não tendo filho nenhum, mesmo sem saber se ela era estéril ou não. Depois soubemos que ela era estéril, mas eles creem, eles mandam ali uma ama com ela e além disso pronunciam essa bênção, mostrando que eles criam que Deus daria a ela uma grande descendência. Sem querer, estavam reproduzindo a mesma bênção que Deus havia pronunciado no capítulo 22. Então nós temos aqui nesse texto essas demonstrações todas. A demonstração de discernimento, as demonstrações ou a demonstração de prioridades e a demonstração de fé. E então nós chegamos nesse finalzinho e vem a pergunta que nós sempre temos que fazer. Nós sempre temos que tentar descobrir de que modo o texto bíblico pode falar a nós e mudar a nossa realidade, o nosso comportamento, o nosso modo de viver. De que modo esse texto, especialmente esse pedacinho final, os versículos 57 a 61, podem influenciar a nossa vida. Bem, nós aprendemos, num texto como esse, que a fé, ela se demonstra, a fé, ela se expressa. E nós temos que saber, se somos pessoas de fé, como nós podemos expressar a nossa fé. Bem, se você é crente, existem formas de você expressar a sua fé. Note bem, Rebeca é alguém que está sendo aqui levada para a realização de promessas de Deus. Promessas que Deus fez a Abraão. Ela vai se casar com Isaac para ser um instrumento na realização de promessas de Deus. Aí nós vemos as demonstrações de fé nisso aqui. Nós também somos crentes, nós também temos fé e nós cremos em quê? Nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós cremos que somos salvos pela fé nele, nós cremos nisso tudo. E nós cremos que Jesus é o nosso Salvador não porque isso é apenas a expressão de alguém que admira Jesus, que gosta dos ensinos dele e que quer fazer tudo certinho para agradá-lo. Não. Nós cremos em Jesus como aquele que nos salvou e que vai nos dar a vida eterna, um reino inabalável. Nós cremos nisso. Crendo em Jesus,
nós cremos também que um dia receberemos um reino inabalável. Crendo em Jesus, nós cremos também que um dia nós herdaremos um país santo, uma realidade santa na qual nós habitaremos. Nós cremos nisso. E se nós cremos nisso, como nós podemos expressar a nossa fé? Como nós podemos mostrar que essa nossa fé não é só de boca? Como nós podemos demonstrar que a nossa fé nessas coisas não é uma fé apenas de palavras, de ideias? Como nós podemos? Essa história que estamos lendo aqui mostra que as manifestações de fé, elas eram manifestações que envolviam práticas específicas. Rebeca diz, eu vou. E ela tomou uma decisão crendo que tudo aquilo que estava acontecendo por ação de Deus. Ela fez algo. A família enviou a ama junto com ela, dizendo, nós cremos que ela será mãe de uma multidão. Leve essa mulher, essa ama, porque ela vai ter muito trabalho. E enviaram aquela ama. São expressões visíveis, práticas, notáveis de fé. Não é uma fé só de boca. Não é uma fé só da cabeça, que fica só aqui dentro. Não, é uma fé que se expressa em ações. Rebeca diz, irei. A família diz, leve a ama. E a família, além de fazer isso, a família também enuncia uma bênção, dizendo, olha, que você seja numerosa, sua descendência numerosa, forte, e você possua, sua descendência possua, sendo vitoriosa, possua as portas dos seus inimigos. Eles enunciam uma bênção que está conectada àquilo que Deus disse a Abraão. São expressões visíveis, audíveis, práticas, históricas de fé. E nós? Como nós podemos também demonstrar de modo visível a nossa fé? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Ele é o nosso Salvador e cremos que Ele preparou para nós um reino extraordinário, santo, um reino inabalável. Como nós podemos demonstrar que essa fé é real? Basta ou bastam só palavras? Basta apenas dizer, eu creio que existe um céu e eu vou habitar ali? Basta isso? Não. Nós aprendemos na Escritura que a nossa fé, assim como a fé de Rebeca, assim como a fé demonstrada por aqueles homens todos envolvidos aqui na história, aqueles personagens todos envolvidos aqui na história, nós aprendemos que essa fé, ela também se expressa de modo notável, de modo visível, de modo que eu posso verificar a sua existência. E a Bíblia mostra que é assim conosco também. Quando nós cremos, se nós cremos de fato naquilo que dizemos que cremos, isso se expressa em algumas ações específicas. Eu quero mostrar isso para vocês. Veja, por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que diz esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você é crente, se você fala que tem fé, se você crê que você vai herdar um reino inabalável, como você deve demonstrar isso às pessoas que estão à sua volta? Veja o que diz segundo aos Coríntios 7:1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja o que Paulo diz aqui. Ele fala, olha, se nós temos essas promessas, e nós cremos nessas promessas, nós recebemos essas promessas, as promessas de vida eterna, as promessas de que Deus está conosco, que Ele habita conosco, que está no nosso meio. Se nós cremos nisso tudo, como nós podemos expressar que nós temos confiança nisso? O texto diz, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. O que significa isso? Impurezas da carne, as coisas que você faz com o seu corpo.
carne aqui é o corpo. Purifiquemo-nos de todas as coisas que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa carne, com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Purifiquemo-nos de todas as coisas erradas que fazemos com o nosso corpo. Há muitos pecados que nós cometemos com o corpo. Esses são os pecados mencionados aqui que estão ligados à carne. Carne aqui não é natureza pecaminosa. Carne aqui é o corpo físico. O texto diz: purifiquem-se de toda a impureza da carne. Os pecados que você comete com o seu corpo. E prossegue dizendo, não somente a impureza da carne, mas também a impureza do espírito. O que é a impureza do espírito aqui? São as impurezas do seu interior, da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos. Há impurezas que as pessoas não veem. Há impurezas que estão dentro da pessoa. Invejas, ódios, imoralidades, cobiças. Essas coisas todas estão dentro da pessoa. São impurezas do espírito, são impurezas da mente. Então, a Bíblia ensina que nós não devemos somente fugir das impurezas praticadas pelo nosso corpo, mas devemos fugir das impurezas praticadas dentro de nós, as impurezas invisíveis aos homens, as impurezas que só Deus vê, que estão dentro da gente, no nosso coração, na nossa mente, na alma da gente, no espírito da gente. E aqui ele diz que temos que fazer isso para aperfeiçoar a nossa santidade, ou seja, a nossa santidade tem que ser completa, não pode ser uma santidade só corpórea. Eu não posso ser santo só no meu corpo. Eu não faço isso, eu não me envolvo com essas coisas, eu não me envolvo com imoralidades, eu não faço nada errado com a minha mão, eu não faço nada errado com os meus olhos, eu não faço nada errado com os meus ouvidos, eu não faço nada errado com a minha língua, eu não falo mal das pessoas. Não são somente essas impurezas corpóreas que nós devemos evitar, mas também as impurezas do espírito, da alma, do coração. Paulo diz, se nós temos essas promessas, nós cremos nelas, a nossa fé nessas promessas deve ser demonstrada. Essa fé nessas promessas deve ter um efeito prático. E que efeito prático é esse? Nós temos que nos purificar das impurezas do corpo e da mente, porque essa é a santificação completa. Se você é um crente, você tem que agir assim. Como você vai demonstrar a sua fé? Você vai demonstrar a sua fé nessas promessas, se purificando do que você faz com o seu corpo e do que você faz com a sua mente. Mas há algo mais, Veja o texto de Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 29. Se você é um crente e quer também demonstrar na história, na prática, na vida sua fé, como Rebeca demonstrou, como a família de Rebeca demonstrou, na prática, nos atos a sua fé, você deve olhar para essas coisas que eu estou apontando. Veja Hebreus 12, versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, veja, nós temos isso, nós temos fé nisso, nós vamos receber um reino inabalável. Essa fé não pode ficar só na nossa cabeça, no nosso cérebro, nas nossas palavras. Não, essa fé vai ter um efeito vivencial, essa fé vai ter um efeito prático. Veja qual é o efeito prático agora, observe com atenção. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, diz o texto, apegue-se a essa graça, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Note, ele está dizendo, se você crê nisso,
Se você sabe, tem certeza e crê que você vai receber um reino inabalável, essa sua fé tem que se manifestar, tem que se expressar no modo como você adora e serve a Deus. E como você deve servir a Deus? Você deve servi-lo de modo agradável, de maneira que o agrade, e você deve adorá-lo com reverência e temor. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque nós temos notado hoje em dia o total abandono disso. Nós vemos pessoas adorando a Deus de forma que ele não se agrada. As pessoas pensam assim, se há sinceridade no coração, isso agrada a Deus. É mentira isso, é mentira. Há muitas pessoas que fazem o mal com toda a sinceridade, e isso não agrada a Deus. A adoração a Deus, para agradá-lo, tem que se ajustar à sua palavra. Se eu adoro a Deus de uma forma que a sua palavra não aprova, eu não posso agradá-lo. Não importa a minha sinceridade. Se eu adoro a Deus com palavras erradas, com músicas que dizem coisas erradas, com cultos que nutrem ali práticas erradas, com gestos de adoração que revelam falta de entendimento, sabedoria, equilíbrio. Se eu adoro a Deus dessa forma, eu não estou adorando a Deus de modo agradável. Se eu adoro a Deus de uma maneira que não revela reverência para com Ele, e isso em nome da liberdade, o que importa é a liberdade, Deus olha o coração. Meus irmãos, nós estamos entrando num caminho perigoso, porque a Bíblia diz que a pessoa que crê mesmo, que vai receber um reino inabalável, ela adora a Deus, ela tem que adorar a Deus de modo agradável, com reverência. Tem que haver respeito na sua postura de adorador. Eu não posso sair gritando. Eu não posso sair dando gargalhadas. Eu não posso agir assim. Tem que haver reverência. Tem que haver santo temor. A minha postura diante de Deus como adorador, se eu tenho fé que vou receber um reino inabalável, eu devo expressar essa minha fé através de uma postura reverente, através de temor, através de uma adoração agradável, de um serviço agradável. Não se deixe levar por mentiras. Infelizmente, criaram um estereótipo de adoração que é vergonhoso, terrível. Nós ouvimos pastores gritando blasfêmias. Nós ouvimos pastores dizendo palavrões. Nós ouvimos pregadores dizendo mentiras, revelações falsas, coisas da sua cabeça, línguas falsas, promessas vazias de cura e outras coisas. Nós encontramos tudo isso, e o povo ali assistindo aquilo em meio a gargalhadas, a gritos, a berros, a manifestações de desequilíbrio completo. E todos ali fazendo o que bem entendem, naquele contexto de baderna, de balbúrdia, de desordem, e dando ouvidos a mentiras, a invenções. Queridos, nada disso expressa fé. Nada disso expressa fé no recebimento de um reino inabalável. Nada disso. Quando a pessoa tem a fé verdadeira e ela crê que ela receberá um reino inabalável, ela se comporta diante de Deus num serviço que é agradável a Ele. E esse ser agradável a Ele envolve reverência e santo temor. Porque a pessoa sabe que está diante de um Deus que é temível, que é um fogo consumidor. E vejam também uma outra forma como essa fé se manifesta. Em 2 de Pedro, capítulo 3. Veja 2 de Pedro 3, e aqui eu quero mostrar mais uma forma
como a pessoa que tem fé demonstra essa fé. 2 de Pedro 3, versículos 10 a 14. Veja aí o que diz esse texto. 2 de Pedro 3, de 10 a 14. Nós vemos aqui, nesse texto, vamos ver que a pessoa que tem fé, ela também manifesta essa fé de uma outra forma, além da purificação externa e interna, além de um serviço, de um culto reverente, de uma adoração reverente, há uma terceira maneira aqui. Veja, 2 de Pedro 3, 10 a 14, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vejam agora, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você crê que tudo vai passar? Você crê que haverá um novo céu e uma nova terra? Há uma forma de você mostrar na prática que você crê nisso. Se você crê nisso, diz o texto, vocês devem viver em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade, isso aqui, essas duas expressões revelam uma postura de respeito por aquilo que é sagrado, por aquilo que vem de Deus. Uma postura em que eu não zombo do que Deus diz, do que Deus ensina e do que Deus requer de mim. Se eu sei que todas as coisas serão desfeitas, haverá um novo céu e uma nova terra, eu devo proceder de modo santo e piedoso. E vejam o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E alguém pode falar, mas como é que eu posso apressar o dia de Deus? Tem gente que fala assim, se eu evangelizar bastante, Jesus volta logo. Não tem nada a ver. Isso é um ensino falso. Isso não existe na Bíblia. Não tem como você apressar a volta de Jesus. Não tem como você fazer com que Jesus volte mais depressa. O Senhor já estabeleceu já o seu plano, Ele já tem já o dia marcado para a sua vida. Não tem como você apressar isso. O que significa então apressando a vinda do dia de Deus? Aqui essa expressão apressar significa considerar como algo urgente, como algo que está prestes a acontecer, a vinda do dia de Deus. Considere essa vinda como algo iminente, como algo que está acontecendo, que está prestes a acontecer. Leve isso em conta com urgência. Esse é o sentido dessa expressão. Vocês devem esperar a vinda do dia de Deus e vocês devem se preparar urgentemente para isso. Esse é o sentido aqui. Apressar aqui não é fazer a vida de Deus acontecer logo. É você se apressar. É você se apressar para se preparar. É você ter uma vida diligente em que você depressa sai do seu sono, para de perder tempo com bobagens e você se prepara urgentemente para a vinda do dia de Deus. Há muitos crentes que estão dormindo, que se esquecem que o Senhor pode vir a qualquer momento. Então aqui o texto fala, se você crê mesmo que os elementos serão todos desfeitos e haverá um novo céu e uma nova terra, você deve se comportar de modo santo e piedoso e você deve esperar e você deve se comportar com pressa, com urgência, se preparando urgentemente e rápido para a vinda do dia de Deus. Esse é o sentido da expressão apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, veja aqui o apressar-se, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você crê na promessa? Creio.
Então mostre isso. Como? Mostre isso num procedimento santo e piedoso. Mostre isso esperando e se preparando urgentemente para a vinda do Senhor. Mostre isso trabalhando para ser encontrado em paz, sem mácula e irrepreensível. Dessa forma, você vai demonstrar a sua fé se você é um crente. O mundo está cansado de palavras vazias. Se você é um crente, se você tem fé, se você crê mesmo em Jesus Cristo e nas suas promessas, a forma como você mostra isso para as pessoas que estão ao redor de você é essa. Através de uma purificação externa e interna, através de um serviço reverente e através de uma vida diligente. Agindo assim, você mostra que você tem fé. E se você é incrédulo? Como é que você demonstra a sua fé? Se você é incrédulo, você não tem fé. Você vai dizer, mas e agora? Como é que eu posso mostrar fé, então? Se eu sou incrédulo, não tenho fé. Se você é incrédulo, você não tem fé. Então, como é que eu poderia mudar isso? Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso deixar de ser incrédulo e passar a ser crente? Como eu posso deixar de ser incrédulo e passar a crer no Deus verdadeiro? Como eu posso fazer isso? É muito simples. Você se lembra de Rebeca? Rebeca, quando foi convidada ali para a sua família para uma consulta, disseram, você quer ir com esse homem? Ela respondeu com todo vigor e certeza. Ela disse, irei. Pois bem, eu agora vou me colocar aqui na posição de um servo também. Só que não de um servo de Abraão. Eu vou me colocar na posição de um servo de Jesus Cristo, que é o que eu sou. E eu também vou apresentar a você um chamado. Assim como aquele servo chamou Rebeca, eu vou apresentar um chamado também em nome do meu Senhor. Vejam o que o meu Senhor diz. O Senhor diz o seguinte a você. Ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E ele também diz o seguinte, em João 6,37, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essas duas palavras encerram esses dois versículos, Mateus 11, 28 a 30 e João 6,37. João 6,37 de forma implícita. Esses dois textos revelam, demonstram um convite. É um convite do Senhor a você. É um convite dizendo, venha. Venha, venha após mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou lhe dar alívio, e você vai encontrar descanso para a sua alma. É isso que o meu Senhor está dizendo a você. Você quer demonstrar fé? Você tem que agir como Rebeca. Você tem que olhar para esse convite, você tem que ouvir esse convite, e você deve dizer, com força, com convicção, sem vacilar, você deve dizer, irei. E dizendo irei, efetivamente vá. E diga ao Senhor, Senhor, eu venho a Ti. Eu venho a Ti. O Senhor me chamou e eu vim. E eu venho agora e eu suplico que o Senhor me aceite, que o Senhor me receba. Eu suplico que o Senhor me aceite como seu servo, como seu filho, como alguém na sua casa. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo de Deus. Eu creio que o Senhor é o Deus encarnado. Eu creio que o Senhor é o Verbo que se fez carne, veio a este mundo para ser punido pelos meus pecados. Eu creio nisso. E eu creio também na santidade e verdade do seu chamado e do seu convite. O Senhor chama os cansados e oprimidos, e eu sou alguém cansado e oprimido.
O Senhor chama as pessoas que estão com a alma pesada. E eu tenho a minha alma pesada. E o Senhor diz que dará alívio. E eu preciso de alívio e descanso para a minha alma. E é por isso que eu estou ouvindo ao Senhor agora, em plena certeza de fé, suplicando: recebe-me, salva-me, dá-me alívio, dá-me o perdão, dá-me do seu fardo leve, dá-me do seu jugo suave, porque eu preciso disso na minha vida. Eu creio no Senhor. Eu quero agir como Rebeca agiu diante do chamado daquele servo. Hoje, diante do chamado de um outro servo que fala em seu nome, eu quero dar a mesma resposta. Eu quero dizer como Rebeca: irei. E de fato estou aqui, vindo agora aqui, dizendo: Senhor, salva-me, perdoa-me, livra-me do meu fardo, livra-me do meu jugo, livra-me do meu cansaço e dá-me do seu fardo, que é leve, e do seu jugo, que é suave, e dá-me descanso para minha alma, porque daqui para frente eu quero ser um crente servindo ao Senhor até o fim da minha vida. Eu quero ser um crente servindo ao Senhor até o dia em que, pela fé, vou entrar na sua herança e habitar com o Senhor para sempre. Se você é um incrédulo e quer ser um homem de fé, faça isso e haja como Rebeca, dizendo: irei. Queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Na semana que vem, nós vamos estudar o trecho subsequente que fala sobre o encontro de Rebeca com o seu noivo. Será que vai ser bonito esse encontro? O que vamos aprender com esse encontro? Nós vamos estudar cada detalhezinho e vamos ver. É um encontro muito bonito, sim. E nós vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar através disso. O que a providência de Deus vai realizar, de tal modo que esse encontro aconteça e a história da redenção tenha seu segmento. Nós vamos aprender isso na próxima semana.